Olha, terça-feira, dia 22 de novembro, intimações de esperança. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Este versículo segue imediatamente àquele que lemos ontem, de que modo de que modo reforça ele ainda mais a ideia de que, apesar de tudo, Jó tinha esperança e essa esperança estava centrada em Deus. Que linha de raciocínio interessante para vir a seguir ao que foi dito antes. Mesmo se Jó devesse morrer, mesmo se Deus o matasse, Jó confiaria no seu Deus para a sua salvação, embora num certo nível isto seja um estranho contraste. Noto isto faz todo o sentido. Afinal, o que é a salvação, senão a libertação da morte? O que é a morte? Pelo menos para os salvos, senão um breve momento de repouso. Um instante de sono, seguido pela ressurreição para a vida eterna. Não é esta a esperança da ressurreição para a vida eterna, a grande esperança de todo o povo de Deus ao longo dos milénios? Esta era também a esperança de Jó. Por este lado, após esta forte afirmação sobre a salvação, Jó diz que o Anef não virá perante ele. A raiz desta palavra significa profano ou ímpio. É uma palavra que tem conotações muito negativas em hebreu. Já sabia que a sua salvação só poderia ser encontrada em Deus, só numa vida rendida, em plena obediência fiel a Ele. É por isso que o homem mau e ímpio, o Anef, não tinha essa esperança. Muito provavelmente já estava a expressar aquilo que ele compreendia, como sendo a sua certeza da salvação. Embora já fielmente oferecesse sacrifícios de animais pelo pecado, não sabemos até que ponto ele compreendia os seus significados antes da cruz. A maioria dos seguidores fiéis do Senhor, como era o caso de Jó, certamente não tinha compreensão tão plena da salvação como a que nós podemos ter ao vivermos após a cruz. No entanto, Jó sabia o suficiente para compreender que a sua esperança de salvação se encontrava apenas no Senhor e que aqueles sacrifícios eram uma expressão de como essa salvação poderia ser encontrada. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Ele representado pelo molho movido, e a sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor. Durante mais de 1000 anos realizaram-se estas cerimónias simbólicas. Das searas colhiam-se as primeiras espigas de grãos maduros, e quando o povo subia a Jerusalém para a ocasião da Páscoa, movia-se o molho das primícias como uma oferta de ações de graça perante o Senhor. Enquanto essa oferta não fosse apresentada, a foice não podia ceifar o cereal, nem estes serem reunidos em molhos. A ressurreição de Cristo foi uma amostra da ressurreição final de todos os que nele dormem. O corpo ressurrecto do Salvador, a sua postura, a sua forma de falar, tudo era familiar aos seus seguidores. Do mesmo modo, ressuscitarão os que dormem em Jesus. Na sua segunda vinda, todos os queridos mortos ouvirão a sua voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que levantou Cristo de entre os mortos erguerá a sua igreja, glorificando-a com ele acima de todos os principados, de todos os potestades, acima de todo o nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Com poder convincente, o apóstolo Paulo expôs a grande verdade da ressurreição. Se os mortos não ressuscitam,
argumentou então que Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé é inútil. Também sendo assim, nós fomos falsos mensageiros de Deus. Andamos a anunciar que Deus tinha ressuscitado a Cristo, sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam. Ora, se eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento. E vocês ainda são ainda escravos dos vossos pecados. E então, os que morreram com fé em Cristo perderam-se. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e é garantia de ressurreição para os que morreram. O apóstolo transportou o pensamento dos irmãos coríntios para os triunfos da manhã da ressurreição, em que todos os santos que dormem serão ressuscitados para viver para sempre com o seu Senhor. Glorioso é o triunfo que aguarda os fiéis. O apóstolo, reconhecendo as possibilidades que os crentes coríntios tinham, procura colocar diante deles o que eleva do egoísmo e do sensual e glorifica a vida com a esperança da imortalidade. Convictamente exortou-os a serem fiéis à sua alta vocação em Cristo. Meus queridos irmãos, instou ele, sejam firmes e constantes, façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque para ele o vosso esforço nunca será inútil. Ora, soldado, posso ir à tua igreja? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Salmo 37, versículos 5 e 6. A primeira vez que falei com o tenente-coronel-chefe do batalhão onde prestei serviço militar foi no acampamento de instrução. Eu era o recruta que se negava a fazer a instrução ao sábado, porque era adventista do sétimo dia. Naquele sábado, como ele não me quis juntar ao pelotão de instrução, meteram-me na prisão, e esperando que chegasse o tenente-coronel para decidir o que deviam fazer comigo. Quando ele chegou, disse-me que eu devia cumprir integralmente o programa de instrução ordenado pelo capitania-geral e que esse programa incluía práticas aos sábados de manhã. Nem ele nem ninguém podiam dispensar-me dos exercícios ao sábado. Durante o período de instrução fiquei preocupado, sem saber o que a providência divina poderia prever para mim no sábado seguinte. Recordei então que diante de uma situação extrema, o Salmo 37 dizia: confia nele e ele tudo fará. Passei a semana a orar e chegou aquele sábado decisivo. Nunca soube por que razão nesse sábado não houve exercício de instrução. Durante a semana seguinte, o capitão médico incorporou-me como socorrista no dispensário. E também não sei muito bem porque é que nunca mais houve instrução aos sábados de manhã. Ao terminar o período no acampamento de instrução, o tenente-coronel-chefe voltou a falar comigo desta vez para me dizer: soldado, vamos transferir para o lugar onde se faz o controle das guardas de oficiais, suboficiais e subalternos. Neste local jamais teria problemas com o sábado. Algum tempo depois, o tenente-coronel chamou-me ao seu gabinete e disse-me: vamos dar-te o passe de pernoita para que possas continuar os teus estudos de bacharelato. O passe de pernoita era uma autorização para dormir em casa todas as noites, um privilégio que apenas foi concedido a 3 soldados do batalhão. Aquele chefe militar tinha prestado serviço em Marrocos, onde conheceu famílias judias que guardavam o sábado. Era viúvo, com um filho da minha idade e interessava-se pela minha igreja. Como é que celebram o vosso culto? Os vossos pastores casam-se, têm igrejas em muitos lugares. Num destes surpreendentes diálogos, convenceu-me: soldado, posso ir à tua igreja? Não, não te preocupes. Irei à paisana. Embora lhe tenha feito um convite formal, nunca chegou a visitar-nos. Quando me licenciei, fui despedir-me dele e ofereci-lhe uma Bíblia, como recordação. Quando
decidimos ser fiéis ao Senhor, Ele abre as portas para que aqueles que nos rodeiam percebam que há um Deus nos céus.